nós fazemos, iniciamos invocando a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quero essa noite usar como texto bíblico para a nossa reflexão o Salmo 67, até porque é um texto sem dúvida maravilhoso, né? Um texto muito belo, um texto muito consolador, né? Que nos fala de uma coisa muito especial que é a bênção de Deus, né? Para mim é um texto muito caro, até porque ele serviu também como lema para o meu casamento, para o nosso casamento, né? E por isso também tenho muito carinho, muito apreço por esse texto bíblico, né? Então peço que vocês abram aí no Salmo 67 para fazermos a leitura, né? Para então iniciarmos o nosso momento de reflexão. Eu quero ler nas duas linguagens, na linguagem Almeida, revista atualizada, e também quero ler na linguagem de hoje. Eu farei então a leitura aí nas duas versões da Bíblia, né, que nós usamos. Primeiramente, então, na linguagem Almeida, revista atualizada, a leitura do Salmo 67. Quem tem a sua Bíblia aí, quem tem o seu aplicativo, por favor, acesse lá e acompanhe então a leitura do texto. Primeiramente na linguagem tradicional, né, revista atualizada, Almeida, depois na linguagem de hoje. O texto diz assim na linguagem Almeida: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, com igualdade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então essa é a leitura do texto na linguagem Almeida, revista atualizada, e agora queremos fazer na linguagem de hoje, né, a leitura do Salmo 67. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Até aqui, então, as palavras do Salmo 67. Muito bem, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, este salmo, ele pode ser chamado de cântico de louvor a Deus pela colheita. Louvor a Deus pela colheita, né? Por aquilo que, né, a terra nos oferece. O texto destaca a importância da bênção de Deus na vida das pessoas. A bênção divina é algo importante, é algo fundamental na vida de cada um de nós. A bênção de Deus é um ato generoso e uma manifestação da misericórdia divina.
Alguns comentaristas bíblicos consideram esse texto uma introdução para a bênção que era proferida pelo sacerdote sobre o povo. A conhecida bênção araônica, que se encontra no livro de Números, no capítulo 6. A conhecida bênção araônica, o texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em quase todos os finais de culto, a gente ouve, a gente escuta o pastor pronunciá-las. Não são palavras humanas, elas são palavras de Deus, são palavras divinas, palavras que Deus mandou dizer ao seu povo, quando este estava lá peregrinando, andando pelo deserto. E continuam sendo palavra de Deus para nós ainda hoje. Por isso que eu sempre digo assim, né, que cada parte do culto é importante. O culto, ele é um conjunto, né? O culto, ele tem começo, meio e fim. Por isso cada parte é importante. E por isso a bênção que está lá no final do culto também é importante. Porque justamente é o pronunciar dessas palavras divinas sobre cada um de nós, sobre o povo de Deus. Por isso que é até importante. Em alguns momentos, algumas pessoas, elas até acabam saindo do culto antes da bênção. E acabam então indo para casa sem isto, sem essas palavras, sem o pronunciar desta bênção maravilhosa sobre as suas vidas. Por isso que as pessoas não deveriam sair da igreja, né, sem a bênção, né, sem ouvir, sem receber a bênção de Deus. E por isso também a importância de a gente buscar, né, esta bênção de Deus a cada culto, né, quando ela é pronunciada pelo pastor sobre as pessoas que estão ali presentes na casa de Deus, no momento de culto, de adoração ao nosso Deus. Também sempre conto uma história, né, de uma pessoa que trabalhava numa estação férrea e que bem na hora do culto ela tinha o seu intervalo, no finalzinho do culto. Ela corria até a igreja para pelo menos poder ouvir e receber a bênção de Deus, né? E isso mostra então a importância, né, que a bênção tem dentro do culto, né, e para cada um de nós. Muito bem, vocês imaginem, gente, o povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, ele caminhou durante 40 anos pelo deserto, até entrar então na terra prometida, na terra de Canaã. Nós não sabemos em que momento exato Deus mandou pronunciar essas palavras. O que nós sabemos é que eles, o povo, já tinham caminhado boa parte, já tinham até se revoltado contra Moisés, contra Deus. Sabemos também que pela desobediência deles, Deus tinha decidido acabar com esse povo. Mas aí então Moisés suplicou, orou, e Deus ouviu a oração dele e mudou os seus planos em relação ao povo. Apesar então da desobediência e da revolta do povo, né, Deus então mandou pronunciar esta bênção. Elas são, portanto, gente, uma prova concreta, uma prova real do amor, da bondade
e da misericórdia de Deus. Muitas vezes, a exemplo do povo de Israel, nós também temos as nossas desobediências contra Deus. Nós muitas vezes até nos revoltamos contra Deus, desobedecemos a sua vontade. Nós muitas vezes não queremos ouvir a Deus. A gente às vezes quer que Deus nos ouça, que Deus escute os nossos pedidos, as nossas angústias, mas nós não queremos ouvir a Deus. Não queremos ouvir a sua voz. Não queremos ouvir Deus falando conosco. De que forma? Por meio da sua palavra. Por isso que é tão importante a gente ouvir a palavra de Deus, porque ali Deus está falando conosco. Estamos ouvindo o próprio Deus, ouvindo os seus conselhos, ouvindo a sua orientação e recebendo assim o fortalecer para a nossa fé e o fortalecer para a nossa vida. Só que há momentos em que, infelizmente, a gente acaba não querendo ouvir a Deus. Nós temos também as nossas dúvidas a respeito do amor de Deus, do cuidado de Deus. Por isso, gente, diariamente nós carregamos uma vida cheia de pecados. Nós carregamos uma vida cheia de desobediência. Por isso, Deus, Ele também poderia se revoltar conosco. Mas não. Deus continua paciencioso e manda então pronunciar a sua bênção a todos que o buscam, a todos que buscam a sua presença, a sua palavra, a sua orientação. Eu quero ainda chamar a atenção para algo interessante na bênção araônica. Ela é formada por 3 frases. E em cada uma dessas 3 frases, o nome do Senhor é repetido. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto. E assim por diante. 3 vezes. Né? Essa repetição, gente, ela enfatiza que o Senhor, Deus, é a fonte de todas as bênçãos. Toda e qualquer bênção vem do Senhor. Ele é a fonte. E além disso, nós podemos dizer também que 3 vezes essa repetição nos lembra, significa então que as bênçãos, elas vêm do Deus triuno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É Ele que está nos abençoando. É Ele que está nos dando, então, esta bênção. Interessante que a palavra bênção, ela tem um sentido muito amplo. Ela tem um sentido vasto. E por isso a pergunta, o que é bênção de fato? E eu tento definir assim. Bênção é a mão de Deus sobre nós. A mão de Deus sobre a gente. Ou seja, a bondosa e poderosa mão de Deus colocada sobre cada um de nós. A bênção também significa dizer, gente, Deus está conosco. Deus está com a gente. Deus está com cada um de nós. Abençoar tem, portanto, o sentido de dar coisa boa, de dar o melhor, de dar aquilo que o Senhor tem a nos oferecer, a fim de suprir as nossas necessidades e de fazer feliz. A bênção nos torna feliz. E os que estão então sob a bênção de Deus estão bem guardados.
protegidos, amparados por esse Senhor, por esse Deus que envia, que dá esta bênção para mim e para cada um de vocês. O versículo 6, ele diz: a terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Vejam, uma colheita farta não é obra humana, não é generosidade da natureza, mas colheita farta é, antes de tudo e acima de tudo, uma bênção de Deus. É Deus que está concedendo isso. E bênção com a qual, então, Ele convoca as suas criaturas a louvá-lo e a agradecê-lo. Reconhecer nele o doador, que isso está vindo da mão poderosa, da mão amorosa desse Deus. Não é apenas esse salmo aí que convoca, né, os cristãos, os filhos e filhas de Deus, a louvá-lo por colheitas abundantes. Há outros textos na Bíblia que fazem isso também. E eu queria ler pelo menos mais um com vocês. Então peço que vocês abram a Bíblia lá no Salmo 85, está bem pertinho aí, bem fácil de achar. Salmo 85, o versículo 12. Vamos dar uma olhada. Nos fala também sobre esta questão da bênção de Deus pelas colheitas. Salmo 85, versículo 12, por favor. O texto diz assim: o Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. O Senhor Deus nos dará o que é bom. De novo, Ele é a fonte de todo o bem. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Dele que vem, todo o bem. E a nossa terra produzirá as suas colheitas. Porque a colheita é uma bênção de Deus. Não é uma obra humana, nem uma atitude generosa da natureza. Até porque a natureza, ela é uma obra de Deus. Ela é uma criação de Deus. E está também a serviço de Deus no mundo. E também a nosso serviço como criatura de Deus, como a coroa da sua criação. E ainda o versículo 7 desse Salmo 67, ele diz o seguinte: Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Aqui o salmista, gente, ele lança um olhar para o futuro, para o amanhã, e aprecia então o quanto Deus tem abençoado o seu povo. E conclui que estas bênçãos desafia os povos do mundo inteiro a desejar as mesmas bênçãos. Ou seja, serve como testemunho para todos os povos, para todas as pessoas, para que elas também desejem esta bênção para a sua vida, para o seu viver diário. E além disso, a ideia é a seguinte: demonstrar ao mundo inteiro que Deus cumpre todas as suas promessas. Afinal, a própria Bíblia diz que Deus é fiel. Uma das qualidades de Deus é esta: Deus é fiel. Ou seja, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Nenhuma promessa de Deus fica no esquecimento, fica sem cumprimento. Ele cumpre todas elas. E a principal promessa de Deus, Ele concretizou na vinda de Jesus. Quando Deus então enviou o seu próprio Filho
para se tornar um de nós, a fim de nos salvar, conquistar para nós a graciosa salvação, o perdão e a vida eterna. É interessante, gente, entender e saber que a nossa vida nos reserva desafios, lutas, lágrimas, noites mal dormidas. Além disso, o nosso grande inimigo, o diabo, ele sempre tentará nos desviar do bom caminho de Deus, nos desviar do caminho da salvação. Mas eu posso dizer com toda certeza para cada um de vocês, seja qual for o tamanho do desafio que tiverem de enfrentar, não importa o tamanho das decepções que venham a ter pela frente, se cada um de vocês buscar a bênção do Senhor, Ele estará presente em tudo aquilo que vocês realizarem. Por isso, guardem no coração a certeza de que na hora dos desafios, Deus estará sempre atento, pronto para lhes amparar. Nos momentos dos perigos, Deus vai levantar o rosto para estar alerta e atento. E ainda, em qualquer situação, a misericórdia e a paz de Deus estarão sempre presentes com cada um de nós, com cada um dos filhos e filhas de Deus através da fé. Minha gente, irmãos e irmãs, amigos e amigas, as bênçãos do Senhor são tão grandes e são tão profundas que nós não precisamos apelar para outros tipos de ajuda, para outras fontes de consolo. Temos tudo e do melhor em Deus, na sua bênção. Quem busca o Senhor e quem busca a sua bênção não precisa de outro tipo de auxílio, de outra fonte de consolo, de conforto, de amparo, de força espiritual. Tudo isso vem do Senhor. Por isso andemos nesta vida com a bênção do Senhor, sempre firmes na fé em Cristo Jesus, que Deus estará a cada dia com vocês, que Ele estará a cada dia com cada um de nós, né? Com o seu amor, com a sua presença, com a sua bênção, com a sua mão sobre cada um de nós. Amém.